Amém? Salmo 45, a partir do verso 1. De boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Amém. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Assim é você. Só existe uma maneira de ser assim. É tendo no Espírito, no seu Espírito, que é o bom depósito do Espírito Santo, o que diz a Bíblia. Senão você jamais será assim. Amém? Palavras é tudo que Deus quer encontrar em nós. Amém? Efésios 6,17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, faz lá parte da armadura descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Se Deus vier e encontrar em nós as suas palavras, meu irmão, pode novamente o exército cercar Eliseu, que de novo ficarão cegos. Amém? Quem é Eliseu? Eliseu é você. Nós somos substituto deles. Amém? Quem é Jesus? Jesus sou eu. Ué, não é isso que está escrito? Como o Pai me enviou. Quem quiser conhecer Jesus Cristo tem que olhar para mim e para você, senão não vai conhecer. Amém? Esse é o retrato. Por isso nós às vezes falamos coisas extremas, porque é o sentido espiritual da Escritura. Sobre quem está o Espírito Santo? Quem vai conhecer Jesus se não conhecer através de mim e de você? Não somos nós, a igreja, que tem que apresentar Cristo para o mundo? Então, meu irmão, a Escritura chega ao ponto de dizer assim: não sabeis vós que sois deuses? Diz lá o Salmo. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, nós representamos o reino eterno. Por isso a própria Escritura nos qualifica como representantes da divindade. É como que a própria divindade, embora nós saibamos muito bem que não somos a divindade, mas a divindade está em mim e está em você. Paulo escreve com toda a clareza: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo proveniente de Deus habita em vós, e se alguém tentar destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tem jeito. Temos que assumir a nossa identidade. O poder das palavras são inquestionáveis. Quem é forte, quem é poderoso? Forte e poderoso é aquele que tem as palavras de Deus. Jeremias 1,12, Deus diz o que para Jeremias? Que viste, Jeremias? Vi uma vara de amendoeira. E Deus diz assim: viste muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa mensagem, ela é fascinante, ela é maravilhosa. Eu tenho a nítida impressão que, ainda que eu viva 500 anos nessa terra, essa mensagem será repetida tempo em tempo, sem dúvida, de que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Irmão, a palavra de Deus está em você. Você não tem sido um ouvinte desapercebido, mas praticante da palavra. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você tem as palavras de Cristo Jesus? A sua língua é como a pena de um destro escritor. Olha o que diz aqui: por isso Deus te abençoou como? Para sempre. Se você tem as palavras de Deus, você é bendito para sempre. E tem mais.
Quem são aqueles que se farão teus inimigos? Aqueles que não têm a palavra de Deus. Aqueles que vão querer te resistir, mas não poderão resistir, vão tentar te matar. E se Deus te der o privilégio de ser um mártir na causa do Evangelho, você vai declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí Deus vai permitir até que a tua cabeça seja servida numa bandeja. Pouco importa, seja pela morte, seja pela vida, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado, porque o viver é Cristo e o morrer, põe lucro nisso. Mas palavras em ti é que transformam a vida de outros. As pessoas são salvas por quê? Por causa da palavra que flui de dentro de você. O que Jesus diz? Evangelho de João 7:36, né? 38, João 7:38. Se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Tem acontecido assim contigo? Você tem feito alguns inimigos quando abre a boca e fala das grandezas de Deus? Tem feito. As pessoas têm tentado te resistir? Têm tentado te resistir. Mas não tem conseguido? Não, não tem conseguido. Claro que não tem conseguido. Por quê? Porque isto é bíblico. Se verdadeiramente as palavras de Cristo estão em você, vão tentar te resistir, mas vão ter que se curvar. Porque Jesus Cristo é o próprio verbo de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E você é um bendito para sempre. Jesus deixou uma palavra interessante em João 17:14, que ele diz para os seus discípulos, quando ele está fazendo aquela oração, que as nossas Bíblias modernas intitularam de oração sacerdotal. Jesus fala assim: Pai, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Entendeu o que está escrito? Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Você tem as palavras de Deus? Não vai querer cair na graça de todo mundo. Te prepara para ser odiado. Já falamos aqui milhares de vezes, e mais outras milhares falaremos. Esse papo de crente bonzinho que agrada gregos e troianos não tem parte no reino de Cristo. Se Jesus Cristo tivesse agradado todo mundo, por que o pregariam na cruz? Por que o perseguiriam? Por que Paulo, Pedro, Tiago, Estevão, João, por que foram perseguidos? O que eles tinham? Metralhadora? Eram traficantes, vendiam maconha e cocaína para as autoridades ir atrás dele que nem marginais? O que aqueles homens tinham? Palavras. Somente palavras. Você tem as mesmas que eles tinham? Então não acha que o mundo que jaz no maligno vai querer se aliançar contigo. Vai sim, para te destruir, mas você não deve se aliançar com eles. A sua língua tem que ser pena de um destro escritor e falar das grandezas de Deus. Então, guarde isso. João 17:14. Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles, recebendo a tua palavra, não são mais do mundo, como eu do mundo não sou. Você não é desse mundo. Não tente agradar esse mundo, porque você não pertence a ele. Você tem que agradar o reino ao qual você pertence, e é aquele que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Isso é que é ser um crente de verdade. Quando o presidente não gostar de você, quando o governador não gostar de você, quando o prefeito não gostar de você. Agora tem um detalhe que acontece por aí, tá? Se algum desses que eu acabei de citar tentar te dar uma medalha de honra ao mérito e você aceitar, meu irmão, se mata de vez. Por favor, não escandaliza o evangelho, não. Não escandaliza o evangelho, não. Dá cabo de ver na sua vida, pega um disco voador e vai para Marte. Melhor do que se tornar um escândalo. Jesus falou assim: aquele que escandaliza os pequeninos, melhor que ele fosse amarrado no pescoço, né? Uma enorme pedra lá, que era pedra de mover lá, um monte de coisa, e lance no mar. O evangelho é puro e cristalino, ele é só.
ele se sustenta por si só. Jesus Cristo diz assim: olha, Pedro, sobre a tua declaração de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tem muita gente pensando que está servindo a Cristo, mas está agradando aos homens. Paulo disse assim: se eu cuidasse ainda agradar aos homens, não poderia ser servo de Cristo. Está escrito no livro de Gálatas. Paulo dá esta declaração. Eu fico impressionado com alguns crentes que os vizinhos dão testemunho dele. Eu gosto daquele crente ali que ele é bonzinho. Ele é daqueles que acha que todo caminho leva a Deus também. O crente que acha que todo caminho leva a Deus, ele não conhece o caminho que leva a Deus. A sua língua tem que ser como pena de um destro escritor. João 14, verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas se eu disser isso, fulano vai ficar desagradado. Problema dele. Quem não pode ficar desagradado é o meu amigo Jesus. Esse não posso desagradar. Os outros eu posso desagradar. Ah, o meu professor vai me dar 0, que ele te dê 0 na terra, mas que você ganhe 10 no céu. O meu patrão vai pegar no meu pé, deixa ele pegar no teu pé, que o teu Cristo pega na cabeça dele. É assim que funciona, meu. A sua língua tem que ser pena de um destro escritor. Você não foi chamado para fazer amigos. Você foi chamado para fazer discípulos. No reino de Deus não entra amigo, só entra discípulo. Quer ser amigo tem que ser depois de se tornar discípulo. É assim que funciona. Pode acreditar que é assim que funciona. Jesus Cristo diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Confessar é fazer uso de palavras, somente palavras. Mas como eu estava dizendo, existem palavras que conduzem ao céu e palavras que conduzem ao inferno, né? Você já viu? Quer ver uma palavra? Eu vou dizer uma palavra maravilhosa, mas conduz ao inferno. Campanha da prosperidade. Não é bonita? Mas conduz ao inferno. Assinar o nome no livro de ouro. Olha que coisa bonita. Quem não quer? Não é? Mas conduz ao inferno. São palavras. Jesus falou assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por acaso eles estavam fazendo alguma pizza? O que eles estavam usando? Palavras, acautelai-vos. Mateus 23 é um capítulo maravilhoso. Jesus diz assim: olha, escribas e fariseus, hipócritas, vocês como o mosquito, engole o camelo, percorre a terra e o mar para fazer um discípulos e depois, com as suas palavras, os transforma em 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que vocês. Jesus não estava preocupado logo com os escribas e fariseus, ele devia estar um pouquinho mais preocupado. Não estava ele vendo que aqueles eram os dominadores da época? Ele desagradou aqueles homens. Hoje tem muito crente, meu irmão, que está se tornando inútil na hora de ser útil. Quando vê alguém vestido de terno e gravata, considera importante. E quando vê alguém morando debaixo de um viaduto, acha que é um Zé Ninguém. Não é assim para o reino de Deus, não. Sabe o presidente da República Federativa do Brasil? Ele é um pobre coitado, ele é um nu, é um miserável, é um carente da graça de Deus e das misericórdias. Ele não é melhor do que ninguém perante o sangue de Cristo e a palavra do testemunho. Ele depende de que eu lhe pregue, tal qual aquele que está morando no barraco, está morando debaixo de um viaduto. Diante dos olhos de Deus, ambos são iguaizinhos. A tua língua tem que ser pena de um destro escritor e não fazer discriminação. E não te cale diante das autoridades. A autoridade é a palavra de Deus. Essa que é a autoridade. Está chegando a hora de você chegar cara a cara. Você vai decidir se vai falar ou vai se calar. Deus vai julgar depois. Mas não pensa que pode ir levando um evangelho empurrando com a barriga. Não vai não. Não vai não, irmão. Chega uma hora que Deus chama todas as coisas perante o seu tribunal
e julga com retidão. Em João, capítulo 7, no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 45, tem algo interessante que diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha que coisa tão interessante. Mandaram prender Jesus. Os guardas foram lá. Quando eles chegaram, Jesus está pregando num determinado lugar. E quando eles vêm com a palavra de ordem para dizer: está preso, vem cá, vamos carregar você, a palavra que saía dos lábios de Jesus estava com autoridade, unção e poder sobre a deles. A palavra que estava em Jesus era maior. E eles não conseguiram prender Jesus. Não tinha ninguém para defender Jesus. Jesus não estava armado. Ele não precisa de arma porque ele tinha a palavra, que é a arma mais eficaz. Aqueles homens chegaram e quando vamos prendê-lo, o que quiseram, o pé ficou colado no chão e não conseguiram fazer nada. Não conseguiram mover um dedo contra Jesus, porque ali estava o verbo divino, a palavra de Deus encarnada. E ela é a autoridade. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E eles voltam lá para aquela raça de hipócritas que mandaram prender Jesus. E por que eles mandaram prender Jesus? Porque o que Jesus falava incomodava a eles. A língua de Jesus era a pena de um destro escritor, mexendo na posição dos poderosos, desfazendo as suas falcatruas, desfazendo as obras do diabo, desbaratinando os seus conceitos. E eles, quando vão prender Jesus, não conseguem. Aqueles homens ficam irritados. Por que não trouxeste? E a resposta dos guardas foi muito simples: ninguém fala como ele. Irmão, quando ninguém falar como você, os exércitos do mundo perderão o domínio sobre a sua vida. Nós aqui temos falado para você, irmão, leia a Bíblia, estude, coma as páginas da Bíblia, engula mesmo, dê tempo para Deus sobre as Escrituras. Porque quando você é usado poderosamente por Deus, que as palavras de Deus estão em você, nada te pode parar. Eu disse nada, e quando eu digo nada, eu lembro que eu já encarei arma de traficante. Nada te pode parar se as palavras de Deus estão em você. Pedro está pregando na cidade, debaixo da batina do Império Romano. Os guardas vieram, lançaram mão dele e o prenderam. Deus deu uma ordem: anjo, vai lá e solta, porque ele tem a minha palavra, e a minha palavra não pode ficar presa, não pode ficar detida. E o anjo deu uma ordem para Pedro: olha, volta e continua pregando no meio da rua e anuncia a este povo todas as palavras desta vida, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Entende, irmão? Nós não estamos aqui fazendo uma obra mirabolante, não estamos aqui com novos conceitos nem novos princípios. Nós nos contentamos e nos alegramos pela misericórdia de Deus em sermos participantes do Espírito Santo, em poder ter na nossa mente simplesmente o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso nos basta.
Isso é o bastante para desfazer as legiões dos demônios. Isso é o bastante para curar câncer, curar lepra. Isso é o bastante para vencer tudo e todos. Isso é o bastante para vencer os exércitos do mundo. Deus está realizando uma obra com as nossas vidas, mas não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós temos valorizado o que é melhor, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que ficou esquecida por aí. A Escritura está esquecida de uma tal maneira, meu irmão, de uma tal maneira, que vem a época das eleições. Quando vem a época das eleições, os microfones que antes glorificavam a Deus, agora são emprestados para os políticos glorificarem Satanás. As dependências da igreja que eram para a glória de Deus, agora são para uso pessoal dos políticos, para olhar para o povo e fazer dele uma massa de manipulação. É isso que você tem se transformado em muitas igrejas por aí. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho bem prático. Se o teu pastor, isso inclui eu também, é muito amigo de político, pode ter certeza, ele não é amigo de Jesus. Lembra daquela moeda? De quem é essa esfinge aí, seus hipócritas, que vocês querem me tentar? É de César. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não mistura. Qual é a esfinge? É de César. Vira o outro lado. Tem a cara de Deus nessa moeda? Não, é justamente não tem. É assim que funciona a igreja. Você recebeu palavras, e quando você recebe essas palavras, viu o que aqui Jesus disse? Pai, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pregue as coisas do reino ao que você pertence, porque este reino que você pertence vai colocar o pão na sua mesa. Não colocou na de Elias? Não colocou na de Eliseu? Não colocou para o povo de Israel o maná lá? Onde que eles iam comprar comida? Nós temos um mercado que nunca fecha. Nosso mercado nunca fecha, ele está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, eu velo sobre a minha palavra, eu vou falar contigo, eu vou te dar resposta. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu vai ver o quanto eu sou Deus e velo sobre a minha palavra. Tu vai ver que é um Deus. Meu irmão, o livro que você tem na mão é o bastante para destituir qualquer governo. A União Soviética ficou desesperada, saiu assassinando crente porque falou que o comunismo ia dominar o mundo. E eu te pergunto, cadê o comunismo? Mas olha o que você tem na mão, uma Bíblia. Quem venceu? Essa palavra não pode ser detida por nada. Ela é refinada 7 vezes na fornalha. Ela é mais depurada que o ouro. Não prenderam? Por quê? Porque ninguém fala como ele. O povo estava encantado com a doutrina de Jesus. Porque Jesus os ensinava, diz a Escritura, como quem tem autoridade. Claro que você tem autoridade. Claro, você tem a palavra. Que sejam liberados os demônios de toda a terra para vir contra nós, e nós vamos ficar de pé e pisar na cabeça deles. A autoridade está conosco, nós conhecemos o que diz a Bíblia. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Mas não esqueça que se você recebeu a palavra de Cristo, você tem que ser odiado. Você tem que ser perseguido. Lembra de Estevão? Aqui Estevão em Atos, capítulo 6, no verso 8. A palavra é tão precisa e fantástica, que só nos resta dizer, como sempre, é a palavra de Deus. Atos 6, 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos de Cilícia e Ásia,
e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Só resta eles mentirem contra você. Mas resistir à sabedoria que está em você, isso é impossível. Porque a sua língua é pena de um destro escritor. Você abre a Bíblia e abre o coração. Você lê e deixa as palavras penetrarem. Você não é ouvinte desapercebido, mas você se rende à Escritura. Você não quer ser senhor, para você basta ser servo. E quando você busca isso, o Espírito Santo te olha com olhos tão especiais, irmão, que ele faz esta obra. Depois vai dizer que as pessoas, lá no verso 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo, cheio da graça, cheio da glória, cheio do brilho da palavra. Estão lá, não resistiram. E o que eles fazem? Lá no capítulo 7, no verso 45. No capítulo 7, no verso 45, diz assim: o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. O que está acontecendo aqui? Estevão está contando a história desde Abraão até aquele dia atual em que eles crucificam Jesus Cristo. Estevão não está com nenhum pergaminho na mão, entenda isso, meu irmão. Ele está citando a história de ponta a ponta, mostrando por que o rosto dele brilhava como de um anjo. Ele começa a citar: olha, Deus se manifestou a nosso pai Abraão. Abraão foi para tal lugar e Deus disse isso, e Deus fez aquilo, e tem Moisés e a libertação do Egito, e Deus atravessou, e a terra de Canaã, e a terra prometida. Estevão está cheio da palavra, ele parece uma Bíblia ambulante. O que restava? Restava o que aconteceu. Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Era isso que restava, porque um homem que vive Deus com tanta plenitude, o mundo não é digno dele. E o martírio é a maior glória que um servo de Cristo pode ter. Porque onde estão os mártires? Vai lá, vem Apocalipse. Os mártires estão debaixo do altar de Deus, estão no lugar mais próximo, estão na maior intimidade, estão na maior comunhão. E quando a Bíblia mostra em Apocalipse alguém com autoridade ou direito para clamar a Deus alguma coisa, mostra a eles, os mártires. Nenhum outro grupo clama nada, mas os mártires têm direito a clamar coisa muito grande. E ele diz assim: até quando, Senhor Deus Todo-Poderoso, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E Deus fala com eles, lhes dá vestes brancas de justiça e diz: aguardem um pouco, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos, que semelhante a vocês serão martirizados pela palavra do Evangelho. Aquela posição é preciosa, mas quem quer ela? Então, meu irmão, Paulo chegou em Éfeso e ele disse uma frase só: não são deuses os que são feitos com as mãos. Foi só isso. O que aconteceu? Tacou fogo naquela cidade. Filipe depois foi para Samaria. O que aconteceu quando ele pregou o Evangelho? Os bruxos, os feiticeiros, quando viram o poder que existia sobre a vida de Filipe, muito maior do que os que eles serviam a Satanás, eles pegaram os seus livros de bruxaria e feitiçaria e fizeram uma grande fogueira no meio da rua, e aquele fogo subiu, que foi uma maravilha. Por quê? Porque Filipe tinha
a língua como a pena de um destro escritor. Quando ele abria a boca, Satanás se rendia. Assim tem que ser comigo e contigo. Nós estamos sendo chamados por Deus para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras dos falsos mestres que estão por aí abundantemente. Você tem que entender que existem pessoas conduzindo outros ao inferno, e você tem que conduzi-los à glória de Deus. Então, alguns exemplos de inferno que tem por aí. Se eu não falar, eu passo mal. Igreja Universal do Reino de Deus, isso é um inferno, isso é uma desgraça. Um Cristo profanado e corrompido, né? As igrejas da predestinação, isso é outra desgraça. Mas eu glorifico a Deus, porque eu nasci em tempo de combatê-los, e aqui estou para fazer essa obra. Foi para isso que o Senhor nos tem chamado, e Ele nos tem dado graça. Existem tantas coisas por aí chamada igreja que são apenas portas do inferno, e nós é que temos que esclarecer ao povo. Você foi chamado para isso. A sua língua tem que ser como a pena de um destro. Se não for, não tem jeito. Os estudos da nova era, lá dentro do comitê deles, sabe qual é o que eles fazem com os discipulados? Eles dizem, sabe o que? Eles dizem assim, olha, para você desconverter um cristão, você tem que saber mais do que ele. É isso que eles dizem lá dentro. E se você realmente não souber o suficiente, irmão, tiver dúvida do caminho que você segue, você não vai a parte alguma não, porque Deus só opera sobre conhecimento e fé. Então, para encerrarmos, diz Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quem é testemunha vai falar de quê? Vai usar o quê? Palavras. Se você é testemunha, você vai usar palavras. Você vai ter que chegar diante de alguma situação e fazer uso de palavras, somente palavras. E Deus quer contar contigo. Mas eu quero falar de outra porta do inferno. Se eu não falar também, é capaz de eu não dormir uma semana. As igrejas que fizeram aliança com os políticos, onde pastores também acham que podem ser políticos, eles não passam de hipócritas e servos de Satanás. Esta palavra não compactua com política. Esta palavra não tem aliança com o governo. A queda e a desgraça da igreja foi quando os nossos irmãos do passado, depois que os apóstolos morreram, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, depois que aqueles homens firmes e constantes morreram, os outros que os sucederam fizeram aliança com o Estado romano. O que deu? Deu na prostituta conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje, pastores conhecedores da história da igreja, sabendo que a queda foi o motivo da aliança política, estão hoje fazendo a mesma aliança. Sabe por que eles estão fazendo aliança? Para que você tenha ministério. Eles caem e Deus te levanta. É para isso. Eles caem, Deus te levanta para apontar o dedo na cara deles e mostrar o erro deles. Foi para isso que você foi chamado. E é assim, meu irmão, que se você quiser, Deus tem um chamado para você. Para quê? Para apenas usar palavras, somente palavras, e não abrir mão de palavras. E diz Jesus, em Mateus 12:36, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás condenado. Entende? Então você tem que falar o que diz a Bíblia. Agora, não pode também se calar, porque se você se calar, vai ter que prestar contas ao Senhor de toda a glória. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.